Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia e vamos entrar aí na parte de farmacocinética e farmacodinâmica. Nessa aula a gente vai ter aí um exercício, certo? A gente também já vai estar valendo nota de presença e nota de trabalho. No caso aí da página 10 a gente vai ter o exercício do 1 ao 4. Então eu peço que vocês façam esse exercício valendo nota. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Eu agradeço a todos aí pela atenção, desejo uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem e vamos todos aí viajar no conhecimento. Um beijão com Deus e até mais. Tchau, tchau. Olá, meus queridos alunos, uma boa tarde. Vamos aí continuar, na nossa apostila. Na página 8, vamos entrar na parte de farmacocinética, introduções e definições. A farmacocinética estuda quantitativamente a cronologia dos processos metabólicos da absorção, distribuição, biotransformação e eliminação das drogas. No caso, gente, então vamos entender um pouco sobre isso. O que é a absorção do medicamento? Nós temos várias formas de absorver o medicamento. Se a gente toma via oral, a absorção ela pode começar já pela boca, mas também pode ocorrer apenas no intestino, no estômago, dependendo do pH que é feito o medicamento. Para ele ser melhor absorvido, ele tem que ser absorvido no estômago ou no intestino, certo? Então, essa absorção é um processo onde o medicamento ele vai chegar em um sítio determinado alvo e ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea é onde vai acontecer a distribuição do medicamento. Então, após essa distribuição, o medicamento chegou ao sítio-alvo onde ele vai fazer seu efeito, ocorre então a biotransformação do medicamento, certo? Assim que ocorreu essa biotransformação, então o medicamento já não vai ter mais nenhum efeito, não vai ter nenhuma serventia para o organismo. Então é a partir daí que ocorre a eliminação das drogas, certo? Então, entendendo assim de uma forma geral, a farmacocinética vai entender esse processo de passagem do medicamento pelo nosso organismo, certo? Até 1953 e até mesmo depois empregava-se a palavra farmacodinâmica para indicar não só o movimento da droga no organismo, mas também seu mecanismo de ação e seus efeitos terapêuticos ou tóxicos. Hoje, a farmacodinâmica estuda o mecanismo da ação e dos efeitos das drogas. Relações entre farmacocinética e farmacodinâmica. Na interação droga-organismo, a farmacocinética estuda a ação do organismo sobre a droga, e na farmacodinâmica, observa-se a ação da droga, do medicamento, sobre o organismo. Então, na farmacodinâmica, a gente vai ver o efeito que o medicamento causa assim que ocorre a sua absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, certo? Então, qual o efeito que vai se gerar no organismo, enquanto a farmacocinética vai ver o processo de absorção desse medicamento no organismo, certo? O experimento farmacocinético envolve diversas disciplinas: matemática, estatística, bioquímica, químico-analista, biofísico e a ciência dos computadores. A escolha do modelo farmacocinético requer considerações especiais e tem que levar em conta as características físicas e químicas da droga, assim como seu comportamento no sistema biológico. Os problemas e as limitações da análise farmacocinética devem ser conhecidos. Para ter valor prático, o estudo farmacocinético deve preencher certos requisitos. Gente, então aqui o medicamento ele vai ser estudado tanto em relação à sua ação no organismo, certo? Quanto também por onde ele vai passar e onde ele vai ser absorvido, certo? Então nós vamos entender isso através do estudo da farmacocinética e também da farmacodinâmica. Dinâmica, a dinâmica do medicamento com o organismo. Cinética é o movimento do medicamento no organismo, certo?
Os resultados obtidos devem constituir uma base para estudos posteriores. As limitações da experiência devem ser bem definidas. O número de voluntários deve ser adequado. As características físicas, químicas e metabólicas da droga devem ser claramente apresentadas. Os possíveis erros devem ser apontados. Número adequado de amostras do material a ser analisado. Para os clínicos, os princípios matemáticos devem ser esclarecidos e indicados os pontos de interesse geral e prático. A importância e as aplicações práticas da farmacocinética podem ser: 1. Determinação adequada da posologia de acordo com a dose indicada no caso clínico, intervalo entre as doses e a via de administração. Então, gente, olha, vamos tentar entender em relação a isso aqui. A farmacocinética, ela vai ser estudada aí, ó, em relação aí ao quê? Em relação à posologia. O que é a posologia? Quantas vezes a gente tem que tomar esse medicamento para que ocorra todo esse processo no organismo? A gente tem que ver dessa forma, ó. Vai ocorrer a absorção primeiro do medicamento, a distribuição, a biotransformação e a eliminação da droga. Então, quantas vezes eu tenho que tomar esse medicamento no dia? Quais os horários que eu vou ter que tomar esse medicamento no dia para que ele tenha um efeito farmacológico positivo no meu organismo? A gente tem que saber entender isso, né? Qual que é a dose indicada que eu tenho que tomar, no caso clínico, né? Qual que é o intervalo entre as doses? Se eu tenho que tomar 4 vezes, eu vou ter que tomar de 6 em 6 horas. Se eu tenho que tomar 3 vezes, eu vou ter que tomar, então, de uma certa forma. Se eu tenho que tomar 2 vezes, de 12 em 12 horas, certo? Então, a gente tem que entender isso e saber administrar os momentos certos do dia, certo? Porque a gente tem uma meia-vida do medicamento. O que é essa meia-vida? É quando o medicamento ele chega ao pico do efeito que ele tem que fazer no organismo, então ele começa a descer, a decair aquele efeito, até que uma hora ele se torna nulo. Então, para que esse medicamento continue tendo efeito no organismo, é preciso que eu tome novamente uma nova dose do medicamento, certo? Por isso que a gente tem esses intervalos de horário, de tempo, para poder tomar o medicamento, né? Intervalo entre as doses. Qual que é a via de administração? Se eu preciso que o medicamento seja mais rápido, eu vou tentar então uma via que chegue mais rápido em relação aí à distribuição do medicamento no organismo, certo? Então vai ser, por exemplo, uma intramuscular, uma via retal, né? Uma via não oral, uma via nasal, né? Ou se não mesmo, já direto na veia, né? A gente vai ter que saber diferenciar qual que é o melhor meio que o medicamento chegue no organismo, né? Para ele poder ser liberado e distribuído para todo o organismo mais rápido, às vezes. A gente tem que saber entender se o medicamento tem que ser distribuído mais rápido ou mais devagar, né? Reajustes da posologia quando necessário, de acordo com a resposta clínica, né? É isso que eu estava explicando para vocês. Entender se vai ser um medicamento mais rápido, um medicamento mais demorado no organismo, se precisa ter um efeito mais rápido ou mais lento. Tudo isso, então, a gente tem que saber reajustar em relação à utilização do medicamento, né? Se vai precisar de uma dose maior, uma dose menor, certo? Interpretação da resposta inesperada ao medicamento, como, por exemplo, ausência de efeito terapêutico ou presença de efeitos colaterais pronunciados. Tais respostas inesperadas podem ser causadas por transgressão do paciente. O paciente não está seguindo, né, o que foi passado de instrução. O paciente não é devidamente instruído. Então, às vezes, por exemplo, um medicamento é um medicamento tópico. Só que aí ele vai e toma um medicamento via oral. Às vezes ele não teve uma instrução em relação ao uso do medicamento. Ele não sabe que é para ele tomar o medicamento. Na verdade, não. Ele não sabe que é para a gente passar na pele o medicamento. Ele acha que é para tomar o medicamento. Então aí ele está fazendo de uma forma errada. Ele não está sendo instruído em relação ao uso do medicamento. Então a gente tem que instruir também o paciente em relação ao uso.
Modificações de biodisponibilidade. Às vezes o paciente vai deixar ali pegando sol um medicamento um dia inteiro. Isso causa uma modificação da biodisponibilidade do fármaco, certo? Erros de medicação. Às vezes a pessoa vai e passa um medicamento que não é aquele medicamento que o paciente necessita realmente. A gente tem que ter um olho clínico para isso. Isso a gente aprende com o tempo, é claro, né? Mas assim, a gente prestar atenção em relação à quantidade que foi passada para o paciente. Às vezes, a gente tendo uma instrução maior em relação ao medicamento, a gente pode salvar uma vida, certo? Erros de medicação, interação droga-droga. Por exemplo, o paciente já toma um medicamento que é um medicamento que deixa ele mais eufórico e ele está tendo problema para dormir, certo? E aí ele tá tomando clonazepam, não tá fazendo efeito, mas o que que tá acontecendo, gente? Por que que ele não tá conseguindo dormir? Aí vai ver, ele tá tomando um medicamento que deixa ele mais eufórico. Então é uma medicação que ocorre com interação droga-droga. E pode ocorrer também fora da droga, do fármaco, né? No caso que a gente fala fármaco. Droga é um termo antigo. Fármaco-fármaco, né? Interação fármaco-fármaco. Essa interação, gente, pode ocorrer inclusive com alimentos. Tem alguns tipos de alimento que eles causam uma interação específica com o medicamento e a pessoa tem que parar de comer. Não é aconselhável, por exemplo, pessoas que tenham depressão, ansiedade e tomem um ansiolítico, eles tomem café, por exemplo, comam chocolate, porque isso deixa o nosso sistema excitado e pode ter uma interação com o fármaco, certo? Cinética normal de administração e eliminação e certos efeitos farmacocinéticos. Isso aqui, gente, são alguns tópicos que fazem que a gente pode entender em relação a reações inesperadas dos medicamentos, certo? 4. Melhor compreensão da ação das drogas, pois a intensidade e a duração dos efeitos terapêuticos e tóxicos das drogas dependem da absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então a gente tem que entender melhor em relação a esse tempo, né? Essa meia-vida que eu expliquei para vocês. Posologia em situações especiais, como por exemplo, em pacientes com insuficiência renal, em hemodiálise ou diálise peritoneal, no tratamento de intoxicação aguda por medicamentos. Então, alguns medicamentos não vão fazer efeito para a pessoa da mesma forma que faria caso ela tenha algum problema renal, porque a gente tem aí o clearance renal, que às vezes vai ser mais demorado ou vai ser mais rápido, certo? Então a gente tem que entender em relação a isso, né? Pesquisa de aspectos de farmacocinética clínica de medicamentos novos, como por exemplo a meia-vida, clearance renal, volume aparente da distribuição, alteração da biodisponibilidade e etc, certo? Então a gente também tem que entender em relação a isso, certo? Aqui, gente, tem uma tabelinha mostrando pra gente a relação entre farmacocinética e farmacodinâmica, né? No caso, então, a farmacodinâmica, ela vem sendo estudada na parte do organismo, enquanto a farmacocinética vem sendo estudada em relação ao medicamento, né? Então, aqui, farmacocinética, vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, características da farmacodinâmica, o local de ação, qual que é o mecanismo de ação do medicamento no organismo, quais são os efeitos que vai causar naquele organismo, né? E isso aí a gente vê então em relação à concentração no local do receptor, todos em relação aí ao medicamento, certo? Então, gente, aqui, olha, na página 10, a gente vai ter um exercício para fixação. Acima tem uma tabela, né? Que vem mostrando aí a dose da droga administrada, a absorção, concentração da droga na circulação sistêmica. Ela passa aí para a distribuição da droga nos tecidos de distribuição, né? A eliminação vai para a droga da droga metabolizada ou excretada, né? Isso aqui estudando na parte da farmacocinética. A concentração da droga no local de ação. Aí já vindo para a parte da farmacodinâmica, a gente vê o efeito farmacológico, a resposta clínica, que pode ser uma toxicidade do medicamento, quando o medicamento está em excesso no organismo,
ou a eficácia do medicamento. Também tem a questão também, que não está sendo citada aqui, né? Mas também a sua subdosagem, a sua eliminação mais rápida no organismo, né? Não chegando a fazer nenhum efeito no organismo às vezes. Isso tudo responde aqui à farmacodinâmica, certo? Então, gente, aqui tem esse exercício falando aqui sobre o que é a farmacocinética, o que é a farmacodinâmica, por que é importante o estudo da farmacocinética, quais os fenômenos que correspondem à farmacocinética. Esse exercício aqui já vale a nota de presença e de trabalho dessa semana, então eu vou pedir para que vocês me mandem esse exercício aqui, certo? Bom, gente, aqui no caso já vem falando sobre a absorção dos medicamentos, né? Então, gente, eu vou ficar parar aqui, porque eu ainda vou passar para você também 2 vídeos, um vídeo falando especificamente sobre a farmacocinética e outro falando especificamente da farmacodinâmica, para gravar bem para vocês entenderem em relação a esse mecanismo, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas, certo? Por favor, façam esse exercício, já vai valer a nota aí de presença e de trabalho. Eu desejo para vocês aí uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem, estudem e vamos todos aí viajar no conhecimento. Beijão com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?